Então, começando mais uma aula da nossa disciplina de produção da radiação, certo? Vamos trabalhar hoje, então, com o cabeçote do nosso equipamento radiográfico. Então, relembrando aqui as partes que nós temos do nosso cabeçote. Então, nós temos aqui, né, o nosso cabeçote, né, basicamente com a carcaça aqui, toda essa parte de fora, certo? O motor, quando a gente tem a parte rotativa, né, um ano do rotativo, então você tem que ter um motor com o seu estator, que é a parte de fora, e a parte de dentro, que é o rotor, que está preso ao eixo. A ampola, com o seu cátodo e ânodo, que a gente já viu, certo? A fiação, lógico, né, a fiação que vai entrar aqui com o positivo e o filamento aqui negativo, certo? E também uma parte muito importante do cabeçote, que é a necessidade do óleo, tá? Por isso que o cabeçote é grande, também por causa do óleo, além da blindagem e tal que a gente vê agora, tá? Mas a questão da refrigeração é muito importante. Então, quais são as partes do cabeçote? Primeiro, logo no início, né, vocês devem se lembrar que a ampola ficava exposta, né, sem proteção nenhuma. Você via o filamento aquecer, você via, se fosse até eventualmente um ano do giratório, podia até ver ele girar, enfim, e não tinha nenhuma proteção. Tá? Então esse foi o grande perigo, grande problema das ampolas, não ter a proteção contra a radiação. Então a primeira questão foi blindar a ampola, certo? Logo já no início, a partir de 1902 já se tem algumas informações de que as ampolas ficaram blindadas, começaram a ser blindadas, embora que na década de 10 até a década de 20 tinha muita ampola que ainda não era blindada, tá? Mas o principal motivo de se ter cabeçote é blindagem. Por quê? Porque ele vai barrar esse cabeçote, a emissão a radiação em todas as direções. Então é que nem a lâmpada, quando você acende a lâmpada e tem luz para todos os lados, tá? Claro que eventualmente um abajur, alguma coisa, você até pode colocar um anteparo para funcionar como um espelho, então a luz vai bater, né, e ir para baixo, por exemplo, assim por diante. Mas na verdade a luz, quando é emitida para todos os lugares, em todas as direções. Uma vela, uma própria lanterna, se você ver toda a lanterna, ela tem aquela espécie de espelho, né? Atrás, que é justamente para a luz que vai para trás bater e para frente, para concentrar o facho para frente. Então você tem efetivamente luz emitida em todas as direções. E com a radiação não é diferente, tá? A radiação é em todas as direções. Se a gente fizer um estudo bem apurado, né? Deixa lá para os físicos, até tem, de acordo com o sentido que os elétrons batem, e no caso, os elétrons estão vindo em direção para frente, né? Do ânodo e batendo nessa direção, então há até uma preferência da radiação sair também um pouco para frente, ou seja, para dentro do ânodo, tá? Tem essa preferência inicial, mas depois ela acaba saindo para todos os lados, para cima, para baixo, assim. Ok? Então, o motivo primeiro do cabeçote é blindagem, certo? Aqui tem uma imagem, depois vocês podem ver também nas transparências com mais calma, mas basicamente toda a parte que eu passei já para vocês, principalmente aqui então, chamando a atenção que tem um revestimento de chumbo, né? Então você tem um aço ou ferro, enfim, e chumbo. Na realidade, não necessariamente o chumbo, tá? A gente tem essa coisa assim, do imaginário popular, né, do bom senso popular, que chumbo é o melhor material e aí fica como o único material. Na realidade, o chumbo é o melhor átomo para bloquear a radiação, ok? Porém, por causa do peso, custo, etc., nem sempre você usa chumbo. Tem também alguns problemas. O chumbo, ele
naturalmente ele é mole. Você sempre vai fazer uma placa de chumbo, a placa vai acabar sendo mole, principalmente uma placa fina. Então você precisa colocar alguma coisa que segure esse chumbo. Então acaba que você tem que fazer uma armação ou uma caixa, seja, podia ser de madeira, de ferro, de aço, de plástico, para daí colocar o chumbo como uma lâmina fina para proteger. Essa é a vantagem do chumbo. Uma pequena lâmina ou uma espessura muito fina é capaz de bloquear razoavelmente a radiação. Só que daí, no caso do cabeçote, como você já faz um cabeçote de aço, então você faz um pouco mais espesso esse aço e ele substitui o chumbo. Tá? Depois, com o tempo também, ao longo aí das disciplinas que você tem no curso, vocês vão ver que tudo é substituível. A questão é a espessura. Tá? Até folha de papel blinda a radiação. Desde que você fique numa biblioteca e crie uma parede de 2, 3, 4 metros de papel entre você e a radiação, certo? Que o papel também vai bloquear, só que você precisa de 4 metros. Ou 1 milímetro de chumbo, ou 2 milímetros de chumbo. Então a questão aqui basicamente é tamanho ou espessura. Então nem sempre você vai ter tudo de chumbo. E outra coisa importante é que esse diafragma ou câmara de expansão, tá? Que a gente já vai ver também, que é muito importante no caso aqui para o óleo. Lembrando também que o óleo ele serve para refrigerar e também tem que cuidar, como tu tem alta tensão, ele tem que ser isolante elétrico, ou seja, ele não pode passar a eletricidade da fiação dos 150 mil volts, 100 mil volts, para o chumbo ou para o aço que é ferro, né? Que é condutor de eletricidade. Então você levaria um choque. Ele tem que ser um isolante elétrico. Ok? Talvez aqui fique mais fácil nessa foto. Então você tem esse diafragma aqui. O que é esse diafragma? Como você tem que ter a necessidade grande de refrigerar a ampola, que a gente já comentou na questão do ânodo, né? Quanto mais radiação você precisa, mais elétrons tem que colidir, e como esses elétrons ao colidir no ânodo vão gerar 99% de radiação térmica, né, de calor, então significa que para você dobrar a quantidade de radiação, você vai dobrar a quantidade de calor. Então você precisa todas aquelas técnicas no ânodo, né? Ter 2 focos, por exemplo, ter um ânodo rotativo e ter que tirar esse calor o mais rápido possível, mais eficientemente. Por isso, o que acontece? Quando o óleo aquece, a maioria das coisas quando aquece, a gente sabe, tende a aumentar o seu tamanho, certo? A densidade diminui um pouco, expande. Então, o que acontece? Para manter o óleo aqui sempre numa temperatura e numa pressão adequada, até para não criar uma alta pressão aqui dentro, o que acontece com esse diafragma? Ele vai ser empurrado, né? Às vezes ele tem uma mola até para dar uma certa resistência para o óleo. Então o óleo vai se expandindo e esse diafragma vai diminuindo o tamanho, ou seja, vai dando mais espaço para o óleo. Quando o óleo esfria, esse diafragma, que é uma borracha, vai empurrando o óleo de volta. Isso evita que crie bolhas de ar, coisas do tipo, certo? Aqui do lado de fora da ampola. E mantém também temperatura, pressão, etc. Que isso é muito bom, questão do óleo. Até porque o óleo perde, às vezes, a sua capacidade ou de lubrificação, ou de transferência elétrica, e até mesmo de transferência térmica, de acordo com a sua temperatura. Tá? Você já deve ter ouvido falar, o óleo mais grosso é frio, o óleo mais líquido é porque está mais quente, enfim, coisas desse tipo de viscosidade. Então, esse diafragma aqui, ele é muito importante para manter pressão e temperatura do óleo, certo? Tá aqui o motor, quando é rotativo, certo? A janela, então a gente tem a janela na ampola e tem aqui a janela no cabeçote. Por quê? Porque eu tenho radiação para todos os lados e não me interessa essa radiação para todos os lados. O que me interessa é só a radiação que vai para o paciente. Só essa que é a radiação útil. Tá? Então a blindagem, dá para ver a espessura aqui. No primeiro momento não dá para ver se tem ou não uma barreira de chumbo, né? Se tem algum material diferente aqui, mas como eu disse, esse aço que é usado aqui, ferro, ele já
pode ser feito numa espessura que é o suficiente. Aqui tem as entradas do cabo de alta tensão, que tem um padrão fixo, tá? De tamanho, de conexão, etc. E vejam que em vez de ter essa entrada simplesmente já cortada direto aqui, né? Junto ao cabeçote mesmo, por que eles são compridos? Porque justamente para a radiação não achar um buraco, digamos assim, e sair pelo cabo. Radiação X não sair pelo buraco do cabo. Então, esse conector, essa conexão aqui é maior em termos de aço aqui, de comprimento, para justamente a radiação que estiver vindo aqui por dentro não encontre um caminho livre para passar. Ela vai, lógico, encontrar esse recorte aqui, vai encontrar o cabo, mas ela vai passar por buraco, mas vai encontrar essa parede lateral aqui, vai com isso ser contida, tá? Então são truques que são necessários de serem feitos, certo? Inclusive aqui em algum ponto aqui nesse diafragma é comum também ter uma barreira aqui, pode ser até cobre, né? Como diz, cobre, aço, enfim, aí também depende do peso que o paciente, o fabricante quer dar aqui ao seu equipamento, quer diminuir o peso. Também pode ter uma outra placa aqui, protegendo também a radiação de não passar além da própria carcaça. Mas ele pode fazer uma placa interna aqui e essa placa aqui de fora, aí ser uma plaquinha fininha, mais leve e tal, porque ele já tem outras proteções, como tá aparecendo aqui, outras coisas, o próprio motor aqui serve de bloqueio para radiação. Então também a questão de custo, de diminuir peso, etc. Aqui nós temos os cabos, tá? De alta tensão, que levam lá os 100 mil volts para dentro da ampola. E aqui tem uma coisa interessante, certo? O técnico, pelo menos quando foi instalar lá no IFSC, equipamentos, né, conversando sobre cabos, então ele me explicou uma coisa: os cabos, tanto positivo como negativo, são iguais, ou seja, só existe um cabo de alta tensão, digamos assim, tá? Um cabo. Então esse cabo aqui pode ser usado tanto como positivo como negativo, do lado do ânodo e do lado do cátodo, não tem problema nenhum. Todos os cabos têm os 3 pontos, né, essas 3 ligações, e o que acontece? Para o ânodo, basicamente, você precisa de apenas uma saída de corrente elétrica, ok? Então, esses 3 pontos, eles são no cabeçote e no transformador que a gente vai ver, eles são depois, dentro do cabeçote, são dado um curto. Então, aquele conector que a gente viu lá dentro, ele faz um curto e aí os 3 fios viram um. E no lado do transformador também. Já no filamento, o que acontece? Do lado do filamento, do lado do cátodo, eu preciso ter um valor de terra, digamos, né? Valor de terra, e eu tenho que ter o foco fino e o foco grosso. Então eu preciso de 3 fios entrando para o cátodo, que é o lado negativo. Então esses 3 fios que no ânodo é dado um curto, esses 3 fios são separados, tanto do lado do transformador, lá do lado do comando, como do lado do cabeçote. Então, o cabo em si é o mesmo, tá? Você enfia de um jeito ou do outro, não tem problema nenhum. Você pode trocar os cabos entre si. Quem garante que você vai ter 3 fios levando a energia ou vai ter um fio só, digamos assim, é o equipamento, sim, é o fabricante que faz no seu cabeçote e no seu transformador essas ligações, ok? Então, para anodo e catodo, o cabo em si é o mesmo. Você poderia trocar, tirar o cabo inteiro de um. Claro, você não pode fazer a cruzada de positivo com negativo, negativo com positivo. Você não pode. Mas o cabo que vai do transformador para o cabeçote, você poderia trocar ele inteiro um pelo outro sem problema nenhum. Porque quem cuida de os 3 pinos serem uma corrente, uma tensão só, ou ser 3 separadas, ou 2, enfim, isso está dentro do cabeçote, tá? E no transformador também. E não no cabo. O cabo em si é universal, digamos assim. Tá? Aí essa rosca aqui, tem toda uma rosca, esse comprimento, tudo isso é padrão. Por quê? Porque eu estou trabalhando com 150 mil volts, tá? Então toda essa conexão é padrão. Por isso que você pode ter um cabeçote pequeno, mas a conexão, às vezes, como a gente viu até uma foto anterior de um equipamento móvel, acho que foi, né? Equipamento móvel, a gente via que a parte
do conector era quase maior que o próprio cabeçote ou ampola em si. Por quê? Porque tudo isso aqui é padrão. Por que que é padrão? Porque você está trabalhando com 150 mil volts. Então, toda vez que você trabalhar com 150 mil volts, você vai ter esse tipo de cabo. Na verdade, existem outros tipos de cabo, né? 2 ou 3 tipos diferentes, certo? Mas no caso da radiologia ou da radiografia, é esse tipo de cabo, esse padrão de cabo que é utilizado. Okay? Então, o que eu estava falando da blindagem é essa aqui. Você tem, então, a carcaça, toda ela é construída para proteger, né, com aço e chumbo, só aço, né, a radiação chamada radiação de fuga. Por que que é de fuga? Porque ela foge do cabeçote. Ela vai embora do cabeçote. Tá? Então, por isso que a gente chama de radiação de fuga. Que em inglês é leakage. Leakage é isso, é quando você tem ou fuga ou vazamento, né? Muito comum leakage para vazamento de líquido. Então seria a radiação de vazamento, a radiação de fuga. Então você não quer que vaze, você quer que ela fique aqui contida, por isso que você tem toda essa carcaça. A única coisa que você quer que faça, tá? É o feixe útil, é esse feixe que vem aqui para baixo, certo? Então você tem aqui na própria ampola, você tem uma região que a gente chama de janela, tá? Porque é uma região que é diferenciada do resto da ampola. Então, essa região de janela aqui, diferenciada. E o próprio cabeçote, como a gente viu um pouco, e vai ver depois mais algumas fotos, tem toda essa região aqui também, digamos assim, até mesmo vazada. Claro que como tem a questão do óleo, você acaba tendo alguma proteção aqui, porque senão se fosse um buraco mesmo aberto, o óleo vazaria. Mas então você tem aqui um recorte nesse cabeçote aqui, para justamente não ter, a princípio, nada que impeça a radiação de sair, apenas aqui para baixo. O resto tudo, qualquer furo que você tiver que ter para passar parafuso, fiação, etc., tem que ser feito de tal maneira que essa radiação não encontre um caminho sem uma barreira. Tá? Então, como eu disse aqui, tem o furo, né? Ela poderia passar aqui, mas aí o conector ele é comprido para que a radiação então encontre uma parede, uma blindagem para ela não sair, ok? Ainda assim, há vazamento, há fuga, mas a norma dá o valor de 1 miligray por hora, isso, tá? 1 miligray por hora. Então tem uma medida de radiação a 1 metro de distância, tá? Então você, a 1 metro de distância do cabeçote, você dispara com a maior potência possível, maior energia, maior tempo possível a radiação, né? Ou seria o pior caso, e você mede para ver se dá a 1 metro de distância, se dá esse 1 miligray por hora, né? Claro, você vai fazer por alguns segundos, mas depois desses segundos você converte a taxa para hora. Alguns exemplos de cabeçote, né? Então, como eu mostrei para vocês, cabeçote aqui, então vejam só que toda a parte de conexão, como é grande, né? Para justamente a radiação não ter um caminho livre. Tá? Aqui um outro cabeçote. É basicamente cilíndrico, né? Claro que o fabricante pode fazer uma carcaça diferente de plástico bonitinho, certo? Todo cabeçote também deveria ter um sinal avisando quem é o positivo e quem é o negativo, ou pelo menos um, né? Se você sabe que um é positivo, o outro é negativo. Tá? E também deveria ter uma marcação dizendo onde está o ponto focal. Claro que o ponto focal está lá dentro da ampola, lá no ânodo, mas você tem que ter em algum lugar aqui do lado de fora dizendo onde é o ponto focal, qual é a altura do ponto focal, certo? Então, se o ponto focal está aqui em cima, onde é que está o ponto focal? Por quê? Porque você tem que medir uma distância de 1 metro, 1,10 m, 1,5 m entre o ponto focal e o chassi, ou cassete, tá? O filme, ou eventualmente é o paciente, aí depende da técnica, tá? Pode ser um método do paciente, um método do filme, etc. Então, é importante você saber a que altura tá, certo? Porque esse é um erro comum. Eu tenho que medir 1 metro. 1 metro da onde? 1 metro aqui, da caixa de colimação, ou 1 metro aqui de cima, ou 1 metro aqui de cima,
Ou será que são esses dois pontinhos que tem aqui que é 1 metro? De onde é que eu tenho que medir 1 metro? E também 1 metro até a mesa, o filme está embaixo da mesa, então 1 metro até o filme. Então tem a ver com técnica. Bom, o que acontece quando eu tenho um equipamento como esse portátil? Como ele é portátil, ele tem que pesar pouco. Né? Um cabeçote desses com ampola, com óleo, tudo, pode pesar 20, 30 quilos facilmente. Tá? Eu já carreguei alguns no braço, não pesei, até posso pesar. Mas sei que não é fácil, geralmente tem que ter 2 pessoas para carregar um cada lado, tá? Senão fica difícil para uma. Então, quando você tem esses daqui, que são portáteis, você fica imaginando, né, como será a blindagem. Deve ter alguma blindagem, deve ter um pouquinho de aço, um pouquinho de chumbo ali nas paredes, deve, mas não deve ser muito boa. Tá? Aqui também nós temos um portátil, certo? Caso da área de veterinária, um pouquinho mais moderno, mais atual. E também te deve ficar pensando como será que tá a blindagem aí. A princípio, esse aqui eu suspeito. Esse aqui, como é mais moderno, ele deve seguir as normas, esse aqui deve ser americano, europeu, as normas europeias para emissão de radiação de fuga por cabeçote. Tá? Tem uma regra, tem uma normativa para isso. Aqui só mostrando um outro tipo de cabeçote, né? Que gira. E qual é o problema aqui? Esse aqui, bom, todos os cabeçotes aqui giram, né? Esse de cima gira, você faz no book mural ali o paciente de pé e tal, sempre olhando. Só que você vai girar e fazer esse book mural possivelmente poucas vezes por semana, ou percentualmente em relação aos outros exames que são na mesa. Esse aqui eu chamo atenção, por quê? Porque muito possivelmente você vai fazer nessa sala aqui basicamente só exames de crânio, tórax, etc. Ou seja, o aparelho vai estar sempre nessa posição. Aí o que acontece? Enquanto eu tenho radiação de fuga aqui para cima, eu estou abaixo disso aqui, então está indo para o teto, não tem problema. Até eventualmente para os lados, né? E o cabeçote, geralmente, na maioria dos exames, o cabeçote está acima da nossa cabeça, da cabeça do técnico, do tecnólogo, tá? Então o cabeçote está aqui em cima, fica emitindo para longe, então não tem problema nenhum. Só que quando eu estou fazendo esse tipo usando esse aparelho, essa radiação está indo para cima, né? Um pouco aqui para baixo, mas ela tá vindo aqui para o lado e para trás aqui, ou seja, ela tá vindo na altura da minha cabeça, na altura da tireoide, né? Enfim, altura do peito, etc. Então, um pouquinho mais de cuidado com esse tipo de equipamento, porque a grande parte da radiação de fuga vai em volta dele e o em volta dele significa muito próximo de mim. Enquanto que o outro que está lá em cima vai emitir muita radiação também, mas só que a radiação vai mais para cima, vai, né? Ou seja, sei lá, metade da radiação vai para cima, ou está acima da minha cabeça, talvez metade da radiação para baixo. Esse outro que está deitado, ele está tipo 70%, 80%, está tudo naquela altura, tá? Então só mais para cuidar nesse sentido. Então outro ponto importantíssimo, a gente falou, depois da blindagem, é a refrigeração, certo? Então o que acontece? Num aparelho convencional, esses ou alguns já trabalham, ou quem já fez radiografia, né? Aí nas clínicas, o que acontece? Você tem um óleo que a gente chama selado, ou seja, o óleo está ali dentro, o óleo não entra e o óleo não sai, certo? Então não tem problema nenhum. Quando você já tem uma fluoroscopia, certo? Que são exames que você fica com muito tempo emitindo radiação. O que é muito tempo? Um exame radiográfico dura 1 milissegundo, certo? Quando você tem segundo exame, que você faz 1 minuto, 2 depois que reposiciona o paciente, você faz mais 1 segundo ou menos. Aí o paciente sai, entra outro, leva 5 minutos, 10 minutos, você faz outro exame. Então você faz, ao longo de 1 hora, você disparou 5 segundos de radiação, 10 segundos de radiação. Enquanto que numa fluoroscopia, em 1 hora de fluoroscopia, você pode deixar ligado 5 minutos de radiação. Faça a conta, dá 300 vezes mais, aí, 60 vezes mais, 100 vezes. Então o óleo, eventualmente, pode
circular num sistema de trocador de calor. Então, ele simplesmente pode sair de dentro da ampola, ir em algum lugar lá que de temperatura ambiente e voltar. Já na tomografia, ele usa um radiador que é forçada a refrigeração. Ele passa por aquele radiador, tipo radiador de carro, é jogado vento forçado, né? Tem ventiladores, ventoinhas, joga vento forçado ali para refrigerar, para ele voltar para a ampola e assim por diante. Inclusive, depois em tomografia vocês vão aprender, o equipamento tomográfico hoje, ele bloqueia a emissão de radiação se ele souber que vai esquentar. Não é que ele está quente, ele vai esquentar. Tá? Quando você faz o planejamento da tomografia, você vai dizer, olha, eu quero fazer tantos cortes e tal, o equipamento vai ficar 1 minuto ligado, certo? O que acontece? Ele faz um cálculo e diz, não, eu já estou com 50% da minha capacidade de calor, e esse 1 minuto ligado vai gerar 60%, mais 50 dá 110. Não posso. Então ele espera, e você fica sentado ali esperando, e ele espera 30 segundos, 1 minuto, até que ele diga, olha, estou com 40, 35% de capacidade de calor, ou seja, ainda estou quente, mas num limite de 35. Você pode começar o exame, você vai gerar 60, eu vou a 95 da minha capacidade, não tem problema. Tá? Daí ele autoriza você começar o exame, certo? Então você tem que, inclusive, cuidar do ponto de vista de sequência de exames, né? Tá, vou fazer tórax completo, 3 pacientes com tórax completo, né? A cada 10 minutos entra um paciente. Aí eu já sei que o equipamento não vai aguentar. No primeiro paciente vai gastar, sei lá, 40% da capacidade, o segundo mais uns 40%, o terceiro não dá. Então o que eu faço? Eu tento agendar um tórax, de repente um crânio, alguma outra coisa seja mais rápida, e depois depois volta para o tórax de novo, um abdômen completo e assim por diante, ou quando tem contraste, etc. Só para ter uma ideia como é importante a gente entender o funcionamento. E da mesma sorte, o equipamento convencional. Os mais modernos, eles têm um medidor, digamos, de temperatura. Se tiver muito quente, ele também bloqueia você a fazer o disparo. Ok? Continuando nas partes do cabeçote. Então, como eu disse, o cabeçote tem que prever essa entrada dos cabos, certo? Fixação dos acessórios, ou seja, a caixa de colimação é fixada ali dentro dele. Desculpa, ali junto a ele, né? Fora dele, mas tem furos. Então, todos os furos, tudo tem que garantir a blindagem, tá? Não pode deixar um ponto fraco ali para a passagem da radiação. Não precisa ser nem um furo completo, né? Pode ser só o fato de ter o furo, de ter menos material, menos espessura, né? Mesmo que o parafuso não transfixe a blindagem, enfim, ou a espessura, tem que garantir a blindagem, tá? Bom, outra coisa também importante é que como o cabeçote do equipamento fixo, obviamente, né, do equipamento fixo, tem que ter, é muito pesado, certo? Bom, no móvel também um pouco, né? Tem um sistema de contrapeso. Tá? O que é esse sistema de contrapeso? Significa o quê? Que você tem dentro da estativa, certo? Então, dentro da estativa lá, corre um peso basicamente equivalente ao peso do cabeçote. Então, quando você levanta ou baixa, esse peso te ajuda a contrabalancear o peso do cabeçote. Então, o esforço é minimizado. E aí, é claro, de repente, isso não é bem ajustado, você poderia ter o problema um pouquinho a mais de peso, porque você botou alguma coisa lá, uma caixa de colimação diferente, um pouquinho mais pesada, ele poderia cair ou subir. Então você tem um sistema de trava, tá? Então toda vez que você vai mexer o cabeçote para cima, para baixo, às vezes até para o lado da própria estativa, né, para deixar ela fixa, tem um botão que você apertou o botão, aí enquanto você está apertando, está liberado. Você pode movimentar para cima, para baixo, pode fazer o que quiser. Tirou o dedo do botão, ele trava todo. Tá? Então a estativa não anda mais, o cabeçote não sobe, não desce e o contrapeso também segura. Tá? E uma coisa interessante também, que é o seguinte, eu fui em alguns hospitais e clínicas, né?
E notei, 2 ou 3 deles, que tinha um travesseiro, né, que é o próprio travesseiro ali que o paciente, quando deita, também recosta a cabeça, que o travesseiro, e aí no caso ali era tipo fim de expediente, alguma coisa, tava conversando com o técnico, o travesseiro no meio da mesa ali, embaixo do cabeçote, né? E aí eu, olhando ali, perguntei, tem o travesseiro ali, o que que é? Eu disse, não, é que quando a gente desliga o equipamento, que depois a gente vai comentar, desliga totalmente o equipamento, tá? O sistema de freio deles desliga, ou seja, eu perco o freio e o equipamento fica mole. E como o contrapeso está desbalanceado um pouco, tem um pouco mais de peso no cabeçote que no contrapeso, o que, que acontece? O cabeçote cai e bate na mesa. Por isso que tem o travesseiro, para ele bater na mesa. Então, o que, que eles fazem? Eles baixam o cabeçote até a mesa, né? Encosta mais ou menos no travesseiro, desligue ainda assim, não me lembro porque, ainda às vezes ele ainda desce mais um pouquinho, questão do freio, algum limite, ele ainda desce mais um pouquinho, daí bate no travesseiro. Tá? Então, de novo, a importância de a gente conhecer o equipamento, saber esses detalhes, para quê? Porque numa dessas vocês, novos no serviço, ou no estágio, ou mesmo como contratado, chegou 6 horas, 7 horas e tal, deu, acabou, vamos embora, apaga a luz, apaga o equipamento, você desliga lá geral o equipamento, vira as costas, um pouquinho, só ouve o barulho. Pá! Aí você, opa, o que que foi? Aí olha, ué, eu deixei o cabeçote lá em cima e o cabeçote está em cima da mesa. O que que aconteceu? Problemas de contrapeso e o freio eletromagnético. Hoje em dia, a maioria dos equipamentos, o freio funciona desligado, certo? Então o freio está sempre freando e quando está ligado, você aperta o botão, ele libera e você mexe. Mas tem alguns que era ao contrário. Ele funcionava somente com energia elétrica. Tendo energia elétrica, estava freado, aí você apertava o botão e liberava. No momento que você desligava o equipamento como um todo, perdia o freio e caía em cima da mesa, certo? Então, importante entender essa questão de contrapeso, certo? Nos móveis, tem que ver também se é um móvel com estativa, então um móvel com estativa vai ter contrapeso da estativa, só que aí, de novo, é mais um peso para você ter que empurrar, e nos que são articulados, aí eles têm algum outro sistema, e hoje tem, como é articulado, pistão hidráulico, tem algumas outras coisas para facilitar isso. Deixar ao mesmo tempo fácil, digamos assim, mole para você mexer, mas ele tem que travar, porque se ele ficar muito mole, ele pode cair em cima do paciente, por exemplo, né? Pode acontecer isso. Então tem que ser ao mesmo tempo mole, duro e tem que ter aí controles de segurar, certo? Então isso é muito importante por causa do peso do cabeçote. Esse aqui então é um vídeo que mostra a troca de um cabeçote radiográfico, certo? Então a parte aqui da caixa de colimação aqui embaixo já foi tirada, que é presa nesse anel, né? Então aqui já dá para ver quase, eu acho que é a ampola lá no fundo. Ele está tirando aqui a lateral, onde tem toda a fiação para controlar o motor, talvez até um sensor de temperatura também. Então ele está tirando esse anel que faz com que o cabeçote fique preso à estativa. Já está lá pegando o novo equipamento, né, o novo cabeçote. Veja, esse fio preto aqui não é o de alta tensão que vai ali, tá? Que a gente já mostrou, já conversamos. Aquele fio preto é o que justamente cuida da parte do motor e eventualmente, como eu disse, um sensor de temperatura, alguma coisa assim, certo? Ali ele está mostrando o novo, né, que está transparente. Esse é o antigo que está, digamos assim, queimado, né? Dá para ver que está com problema ali na ampola, etc., por causa do calor. Os cabos de alta tensão, está passando uma espécie de um gel ali, né? Possivelmente o cabo entra mais ou menos justo, né? Até para não ter problema de entrar umidade, coisas do tipo. Então isso aqui é uma rosca padrão, como a gente comentou, todos os cabos de alta tensão, né? No caso para 75, 100 mil volts, tem um mais ali para ele saber que a outra ponta é positiva também, né? Porque eu disse que os cabos são iguais. Então pode ser usado tanto como positivo como negativo. Aí nós temos a caixa de colimação, os dois fiozinhos ali para ligar a luz, certo? Então era isso.
Então, sobre cabeçote, né? Hoje era isso, uma aula um pouco mais curta. Agradeço aí a todo mundo que viu o nosso vídeo. Um abraço, até mais.